Oi, amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje é sábado, já é mais ou menos 10h30 da noite. Então, a gente já teve os 3 treinos e a qualificatória do GP de Mônaco que tá acontecendo esse final de semana. Sexta-feira, eu pensei, vou trazer todos os treinos juntos no sábado. E aí, hoje eu comecei a fazer a unha, a coisa foi se alongando, eu fui ficando com sono. Eu ainda tinha que fazer algumas pesquisas para trazer a parte mais técnica que vocês gostaram também já no último vídeo para trazer nesse. E aí acabou que eu fui enrolando, fui enrolando. Mas agora cá estou eu pra gente falar sobre, primeiro de tudo, a parte técnica de Mônaco. E assim, pra gente começar bem, eu acho que é mais fácil a gente falar, primeiro de tudo, sobre a pista. Mônaco, o circuito de Monte Carlo, ele é um circuito de rua extremamente rápido, com curvas bem fechadas e pouquíssimas retas rápidas, assim. É um dos traçados que é mais exigente de todo o calendário da Fórmula 1. Tem que andar muito no limite e é muito difícil não ter red flag, assim, só pelos treinos e pelas qualificatórias a gente já teve quase 10. Essa pista tem 3,3 quilômetros totais de extensão e assim um ganho de elevação bem considerável, principalmente depois da primeira volta, que é a Saint-Devoux, de mais ou menos 42 metros. Uma das características que faz Mônaco ser uma das pistas mais assim diferentes do calendário é que a saída do box é absurdamente perigosa. Ela é bem pertinho do túnel, não lembro se logo antes ou logo depois. E assim, já deu muito problema nos outros anos, porque ela sai bem na tangente da curva. Então, assim, para ter acidente ali é rindo. E aí, aproveitando para já falar do túnel, que obviamente não tem como não falar dele, é maravilhoso, porque assim, dá pra ver na própria transmissão que quando eles entram e quando eles saem é um clarão que tu não enxerga nada, ou simplesmente fica um breu que daí lá dentro, a 200, quase 300 por hora, tu simplesmente fica, eita, não vejo nada. E além disso, também tem a questão da temperatura de pneu, porque dentro do túnel, obviamente, não pega sol, então a gente tem aí uma oscilação legal de temperatura. E falando em pneu, essa é uma pista que, por ela ser num trecho urbano, ela é recapeada todo ano. Além disso, limpa todo final de dia. Então, assim, a evolução dela não é tão considerável. E pela Pirelli tem um nível de desgaste, assim, de 0 a 5 num nível 2 mais ou menos. Então, como a gente não tem que fazer o absurdo gerenciamento de pneus, a gente vai ter 78 voltas, se eu não me engano, então é uma corrida longa, geralmente cansativa, porque a gente não tem muita ultrapassagem, então é uma corrida considerada bem chata. E nesse ano a gente vai ter duas obrigatoriedades pela FIA, que é de 2 paradas, pelo menos, e os pilotos têm que usar 3 compostos diferentes. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, diz que tem que usar 3 compostos diferentes, mas eles estavam falando na Band que não, que podia usar, tipo, pelo menos 2 compostos diferentes, o terceiro não precisava, mas fiquei na dúvida, então trago as duas informações aí pra vocês e a gente descobre na hora da corrida qual que é a certa. Agora, falando em histórico, não tem como falar de Mônaco sem falar do Senna, que é o rei de Mônaco, 6 vitórias, então assim, vencedor absoluto dessa pista. Além disso, os últimos 5 ganhadores a gente teve em 2024 Leclerc, finalmente ganhou em casa. Em 2003, Verstappen, 22 foi o Pérez, 21 também foi o Verstappen, 2020 não teve, foi cancelada por causa da pandemia, e em 2019 a gente teve aí a vitória do Hamilton. E indo mais pro lado técnico, primeiro vamos falar das pinturas, que é um pouquinho mais fácil para mim. A gente teve a McLaren num estilo mais retrô do carro. Não mudou muita coisa, o que mudou mais foram os macacões e também a questão dos números nos carros, eles estão como se fosse tipo aquela bola de sinuca, sabe? Então, essa foi a pintura especial da McLaren. E a Ferrari também trouxe, não uma pintura especial, mas sim um adesivo de
da parceria de 75 anos com a Shell. E além disso, também teve os macacões branco com azul bebê, que eu achei que ficou bem bonito até. Agora, de atualização mais técnica do carro, as únicas duas equipes que trouxeram alguma coisa específica para o circuito foram a McLaren e a Red Bull. Assim, Mônaco não é uma pista com histórico de muitas atualizações, justamente porque é aquela coisa, quem tá correndo absolutamente bem em Mônaco, muito difícil tá correndo bem nas outras pistas, porque assim, é uma configuração muito específica, sabe? Mas a McLaren ela trouxe dois conjuntos de asa traseira, um de downforce médio e um mais alto, para ver qual se adapta melhor. Também teve atualização no sistema de resfriamento do carro e outras 5 atualizações, mas assim, específicas para Mônaco. Daí. E a Red Bull foi mais ou menos na mesma ideia. Então, foram atualizações mais no sentido realmente de trazer uma dirigibilidade mais fácil para o piloto, então questão de ângulo de volante e tudo mais. Tração aqui não adianta tanto, justamente por a gente não ter tanta reta alta. Então, foi realmente para dar um force específico para Monte Carlo. O principal que vai contar para essa corrida é pit stop, estratégia e chuva. Só que assim, não tem previsão. Tudo pode acontecer na Fórmula 1, né? Então, é isso aí. Estamos atentos, vigilantes. Amanhã eu trago as fofocas do grid, também as penalizações, porque tivemos algumas, tá? Algumas pesadas e algumas que eu fiquei, foi só isso? Sério mesmo? Trago tudo isso pra vocês amanhã. Tô caindo de sono, porque ainda decidi cozinhar e tomar um vinho. Tô toda vermelha por causa disso. E aí, tô aqui, ó. A gente se vê amanhã, antes da corrida, durante e no pós também. Um beijo. Até daqui a pouco. Oi, amigos, voltamos. Agora a gente vai meio que pra parte que vocês também adoram, porque vocês sempre me pedem pra ser mais técnica, mas aí quando eu decido trazer as fofocas, vocês também adoram, né? Cara, hoje eu acordei com os olhos meio estranhos, então assim, não sei o que aconteceu, não sei se dormi demais, não sei se dormi de menos, mas, enfim, tamo aí, por isso que eu fiz um cafezinho. Começando por um assunto que eu achei bem polêmico e bem complicado, digamos assim, foi o rolê de uma fake news que surgiu relacionada ao pai do Durham e que daí a família do Durham tá recebendo um ataque assim absurdo que não havia necessidade, que supostamente o pai do Durham teria postado um stories onde o Cola Pinto aparece no mood dele cola muro e aí tipo com emoji rindo e tudo mais, meio num estilo tipo assim, trocaram 6 por meia dúzia, entendeu? Falaram tanto do meu filho e aí agora olha aí por quem substituíram. Alguém que também tá toda a vida no muro batendo e tal. E não tô vendo ninguém reclamar, só defendem um guri. Meio que nesse estilo, entenderam? E aí a família do Durham começou a receber muito ataque, só que esse stories ele foi completamente forjado não tinha nada a ver com o que o pai do Durham de fato tinha postado. E aí deu a maior repercussão. E aí, nesse momento, o Briatore aproveitou para reafirmar mais uma vez com o Cola Pinto não existem a possibilidade de só 5 corridas. Eles estão analisando ainda o desempenho dele, estão pensando mais médio prazo. Entendeu? Pô, a maldade da pessoa que fez isso, sabe? Não é legal, não. Outro rumor que voltou com, tipo, muita força essa semana foi o Max estar querendo sair da Red Bull. Só que ele mesmo disse numa entrevista que, assim, o contrato dele vai até 2028 e não faz sentido para ele sair da equipe, sabe? A não ser que coisas muito estranhas aconteçam. Só que pareceu mais uma resposta política do que, de fato, uma possibilidade de sair, sabe? Então, até agora é um boato que não se sustenta. Gente, esse cafezinho tá muito bom. Nossa, acertei muito a mão hoje, tá louco? E aí, assim, outra coisa que aconteceu meio aleatoriamente que ninguém esperava e ninguém sabe ainda exatamente o que vai rolar é a parceria da Fórmula 1 com a Disney. Já foi meio que especulado, assim, coisa multiplataforma, tipo um Drive to Survive, sabe? Alguma outra coisa. Já teve gente, eu quero fulano narrando um especial de carros em outros personagens e tal. Tipo, gente, seria muito legal. Aí já teve gente falando de brinquedo, óbvio,
vai ser muito legal, mas é esperar pra ver. É uma parceria que tá fechada, mas ela vai começar, tipo, dar mais informações, pelo que eu entendi, lá pra 2026 ainda. E a gente teve essa semana, na quarta-feira agora também, o Racing Stars Football Cup. Cara, eu não consigo levar isso a sério, porque basicamente são pilotos do automobilismo, inclusive 4 ou 5 da Fórmula 1, que foi Leclerc, Sainz, o Gasly, o Hadjar e o Ollie Berman, jogando contra os amigos do Príncipe de Mônaco num estádio lá de Mônaco. Cara, é a coisa mais aleatória que existe, mas é muito bom. Eu não assisti, tipo, ao vivo, mas os cortes estão simplesmente maravilhosos, principalmente porque os pilotos perderam, cara, de lavadaça pros amigos do príncipe, mas tá, compreensível. Agora, voltando pra corrida, não sei se eu comentei antes, mas a gama de pneus que a Pirelli trouxe foi C5, não, C4, C5 e C6 de novo. Então, muito provavelmente a gente vai ter aquele problema que tá todo mundo reclamando do pneu super sensível, porque ele não tem aquele grip a mais, assim, que faça valer a pena. Então, a grande maioria tá preferindo correr com o médio, que no caso é o mais macio dos outros anos. Então, os TLs foram muito bons, principalmente com a minha Ferrari lá na frente, com o meu Leclerc maravilhoso, dominando em casa. Só que a gente teve algumas bandeiras vermelhas, tanto nos treinos, tanto no TL, quanto na quali. E pra mim, as melhores foram da Regina George, que daí no caso os... Cara, eu me esqueci o nome, os fiscais de prova ali, tipo Gandula. Gandula não tem nada a ver, mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É porque eles têm um nome específico, mas agora eu esqueci. Deu o apagão no carro e tudo mais, e aí eles foram arrastando ele até onde o carro podia ser guinchado. Só que eles fizeram meio que uma prova de revezamento, entrava quatro, daí cansava, saía quatro, entrava mais quatro, eles iam, tipo, super se revezando, tipo, atletismo, assim. Muito legal, muito engraçado. Teve a estrolada com o Leclerc, né, que o Stroll simplesmente praticamente parou na pista e o Leclerc veio pau, lascou. E também teve a hora em que o Hamilton bateu no muro e levou um pedaço junto. A roda da frente estourou e atrás ficou, tipo, com uma faixa enrolada. Foi engraçadinho, eu admito que eu ri, tá? E aí, dessas bandeiras vermelhas, a gente teve aí algumas punições. A gente teve do Lance Stroll, com essa estrolada do Leclerc aí, né? Perdeu uma posição. O Hamilton perdeu 3, porque teve um momento em algum dos TLs que ele atrapalhou o Verstappen. Foi uma falta de comunicação da Ferrari, porque a Ferrari disse, tipo, o Verstappen tá diminuindo atrás de ti, e aí o Hamilton pensou, beleza, não tá em volta rápida, se ele tá devagar, eu só vou continuar aqui o meu traçado. E aí depois, tipo, não, ele tava em volta rápida. Tomou 3 posições por um erro da Ferrari, né? A Ferrari toma pra ela mesma, eu já nem me iludo mais. E aí a gente teve a maior punição, que foi o Ollie Berman. Tomou 10, perdeu 10 posições no grid, porque ele ultrapassou alguém no TL2 numa bandeira vermelha. Em Mônaco, achei complicado. Pô, tipo, ok, bandeira vermelha, entendo segurança, mas 10. O Stroll tomou uma, sabe? Complicado. E o Stroll deu acidente mesmo, né? Complicado. Enfim, Mônaco sempre entrega aí suas particularidades e suas experiências únicas. Cara, eles estão na volta de formação, então vou fazer que nem eu faço nos vlogs de livro, vou testar, porque Mônaco de fato é uma corrida bem parada, não tem tanta ultrapassagem, apesar de alta probabilidade de safety car. Então, assim, eu vou atualizando vocês a cada 10, 15 voltas, ou se acontecer alguma coisa muito... então, ultrapassagem e safety car. A gente vai se vendo por aí. Largaram muito bem. Só que assim, eu jurei que naquela freada o Norris não ia conseguir fazer a curva, mas conseguiu. Cara, que loucura. Bortoleto no muro. Cara. Antonelli foi passar ele, não deixou espaço pro Bortoleto virar e o Bortoleto ficou no muro. Eu acho que vai dar a bandeira vermelha já, porque... não, bandeira verde ele voltou? Não, voltou pra pista. Ai, graças a Deus, mas... estampou o muro, tá? Tipo, entrou legal. Eu achei que eles iam dar bandeira vermelha até pra arrumar aquela parte do muro, mas... Nossa, ficou... gente, ficou lá pra trás. Tsunoda já no safety car.
Primeira atualização para vocês, estamos agora na volta 11, sob regime de bandeira amarela. Então, assim, o Gasly bateu, eles estão tirando detrito da pista. Não, Gasly estava sem freio, praticamente, então, opa, passou, bateu, perdeu ali a roda dianteira. Então, bem complicado. Eu tô testando para essa corrida assistir de uma maneira diferente, tá? A transmissão da Band na TV, normal, porque daí não dependo de internet para assistir. E aqui, na Fórmula 1 TV, tem uma opção que é de dados, entendeu? E aí aqui eu tenho tudo. Eu queria aqui que tivesse quem já foi pro boxe e quem não foi. Mas acabaram de mostrar aqui na transmissão que só Tsunoda, Berman e Bortoleto. Bortoleto, por conta daquela batida dele, já era obrigatório ele ir, né? Então já aproveitou, já que tava para trás e já foi. Mas enfim, tá sendo uma visualização diferente, porque mostra quem ganhou posições e quem perdeu. Então, Bortoleto estava em 15º, né? Agora ele tá em 19º com a saída do Gasly, que de fato tá fora da corrida, não tem conserto, aquela coisa dele. Tipo, até tava pra trocar a asa dianteira, só que com certeza acabou com a suspensão. Então, enfim, complicado. Tô animada para ver as próximas ocorrências. O Verstappen se aproximou muito do Piastri nessa última bandeira aí, e eu acho que ele vai tentar ultrapassar, tá? Só que não sei se ele vai conseguir, porque em Mônaco, tipo assim, não dá pra ultrapassar estando 2 segundos mais rápido. Tem que estar quase 4. Então, assim, quase 4 não, senão 4 e um pouco mais, quase 5. Estamos na volta 16. Não é a atualização que eu quero trazer aqui pra vocês, mas eu entendi como que olha quem já trocou pneu ou não e eu quero contar pra vocês. Olha só, tem aquela parte que eu mostrei pra vocês, que é essa daqui dos pneus, certo? O amarelo é o médio, o branco é o duro e tal. E dentro das bolinhas tem um número. Então, é a quantidade de voltas que eles já deram com esse pneu. Não sei se está focando, eu espero que esteja. Enfim, por exemplo, aqui o Radiar, que parou por agora, tá em 0. Então é um pneu novo. Aí aqui a gente vê que ele trocou o pneu, obviamente, entenderam? Enfim, era só isso que eu queria falar mesmo, que eu achei muito legal. Mas eles podiam botar uma seçãozinha, porque não é como se faltasse espaço nessa tela, de tipo assim, quantidade de voltas, assim, quantidade de box, de pits que já teve, volta 20. Eu não ia trazer a atualização agora, mas isso aqui precisa ser falado. Norris no box. Então, assim, caiu para a quarta posição no momento. Leclerc assume a liderança. Vamos ver como é que vai ser a estratégia da Ferrari para manter ele o mais próximo lá de cima possível, porque eu acho que daqui a pouco eles vão chamar ele pro radiar no box de novo. Gente, por que chamaram o radiar no box de novo? Volta 20! Ele ganhou praticamente porque ele abriu um baita espaço entre. Cara, Racing Bulls fez um baita trabalho de equipe entre o Radiar e o Lawson. Que ó, perfeito. Perfeito. Piastri no box agora também. Meu God, que corrida boa. Apesar dela ser chatinha, de longa, assim, boa, tá? Nossa, que saudade que eu tava de assistir uma corrida de estratégia, sabe? Que não é só corre que nem louco aí. Acho que até agora tá sendo a minha corrida favorita da temporada, tá? Pra dizer pra vocês. Até agora, né? Aí vai lá, não acontece mais nada até as outras 50 voltas. Gente, adoro aprender as coisas com vocês. Estamos na volta 30 aqui. Leclerc parou, Piastri parou, inclusive Piastri teve um pit stop bem ruim. Verstappen também parou, mas enfim. Cara, aqui tem um jeito mais fácil ainda de ver quem já foi pro box, mas isso é aos poucos. Estão vendo aqui que fica marcada exatamente a troca de pneu? Então aqui, ó, de duro para duro, vai ficando assim na corrida. Então fica aí meu aviso para vocês, aparece a quantidade de pit, porque aparece a quantidade de mudanças de pneu. Volta 38,
bandeira amarela, Alonso, o carro dele fumou, eu acho. Vai dar ruim, mas bandeira verde já. Então, acho que só vão retirar, porque ele conseguiu parar num lugar bem tranquilo. Acho que só vão retirar o carro rapidinho ali, parou fora da pista, então tudo certo, sabe? Ele parou ali meio que no paddock, mas, né? Enfim, mais um fora da corrida de Mônaco. Não sei o que aconteceu, só deu pra ver assim fumaça saindo. Ferrari vai fazer mais um pit stop? Quem que vai fazer? Não, blefzinho. Só brincadeirinha, galera. Brinks, todos zoas. Volta 44. Cara, essa obrigatoriedade de 2 paradas nessa corrida tá Gente, replay. O Oscar perdeu a traseira, quase deu no muro. A salvada que ele deu foi linda, tá? Não, saiu completamente, deu uma tocadinha e ele voltou. Oh, que loucura. Mas voltando para a questão dos 2 pitstops, é que tá obrigando as equipes a trabalharem muito juntas. Primeiro o Lawson e o Hadjar, que fizeram, cara, a estratégia de pit maravilhosa. O Lawson segurou a galera, a Hadjar fez as 2 trocas, e aí não sei o que vai acontecer com o Lawson. Mas agora, Sainz e Albon, os dois na zona de pontuação, 9º e 10º. O Sainz segurou pra caramba, o Albon fez as 2 paradas dele. Agora eles trocaram de posição. O Sainz, ó, vai correr, mas vai correr legal, porque ele tem quase 40 segundos de diferença pro Lawson. Então ele só vai fazer as paradas dele. E, cara, perfeito! Que coisa linda! Volta 50, a gente teve Piastri e Norris no box. Um dos mecânicos da McLaren ali no pit stop do Norris, acho que deu um tranco ali sem querer em um dos cameramen, a câmera foi engraçado. Leclerc também parou. Agora, a estratégia da Williams está acabando com a Mercedes, porque nenhuma das 2 Mercedes parou ainda. São dois jogos de pneu duro com 47 voltas, gente. Tá absurdo. Só que se eles pararem, eles vão lá para trás, porque o álbum juntou todo mundo nessa coisa de dar um pit stop pro Sainz. Inclusive, a diferença dos dois já tá em mais ou menos. Não sei, na verdade, o que é isso? Tá um pouquinho confuso. Agora, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. A Williams, com essa estratégia de dar um pit stop um pro outro, tá ferrando com a Mercedes. E a Mercedes foi obrigada a reagir. O Russell fez um corte ali na pista e passou o álbum. E aí, aparentemente, é o corte que se dá 5 segundos de pênalti. Só que o álbum, ele tava fazendo aquela coisa de assim. Qual é o nome? Muito mais segundos. Então, esses 5, eles vão tirar em, tipo assim, 2, 3 voltas, que era o que o álbum tava tirando. Então, provavelmente não vão devolver a posição. Enfim, loucuragem, tá? Não vou dizer que foi, eu acho que tá mais que certo. Estratégia é estratégia, regulamenta aqui embaixo do braço, né? Tá certo. Eu tenho todos os motivos do mundo para ter o Sainz como meu piloto favorito da vida. Eu sou apaixonada por esse homem. Não só porque ele corre absurdamente bem, porque ele é absurdamente inteligente, ele presta atenção não só na corrida, mas também na questão da estratégia e do que faria com que a equipe se beneficiasse mais. Então, assim, cara, ele é maravilhoso, mas assim, se tem uma coisa que me faz gostar absurdamente da pessoa, é quando ela tem a responsabilidade, é quando ela é leal à palavra dela, aos combinados, ela é honesta. E o Sainz é muito isso. Porque assim, o álbum tá em 11º, o Russell tá ali, já cumpriu o pênalti dele do drive-thru, que no caso
só passar ali pelo pit lane, mas o Russell ainda tem que fazer 2 paradas, ou ele vai tomar um baita de um pênalti pós-corrida, né, que é, no caso, muito pior, mas até o fim da corrida o Sainz ainda vai trocar com o Albon, porque o Albon, né, começou ajudando o Sainz, depois trocaram e ficou assim, mas eles ainda vão trocar de lugar e, cara, pra mim o Sainz, ele é absurdamente um cara incrível pra desenvolver qualquer equipe. A Ferrari perdeu muito, muito trocando ele pelo Hamilton. Mas, tipo, muito mesmo. E aí, agora, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Verstappen ainda tem que fazer uma parada, apesar dele estar liderando a corrida nesse momento. Então, ou ele tá esperando uma bandeira vermelha ou qualquer outra coisa, eles vão tentar jogar o máximo pra frente possível. Norris tá bem tranquilo, mas o Leclerc tá aqui no calço dele, tá a menos de 1 segundo. Então, se Deus quiser, vai dar algum ruim com o Norris. Ele vai bater e vai deixar ali a posição. Russell tá no box agora, provavelmente o Sainz e o Albon vão aproveitar esse momento justamente para trocar. E é isso. Deixa eu ver quem mais ainda precisa ir pro box. Deixa eu ver. O Antonelli. Não, pera. O Stroll ainda precisa de um pit stop. O Tsunoda ainda precisa de um pit stop. O Antonelli precisa de 2. Russell tá no box, então agora ele precisa de mais um pit stop ainda. E é isso. Daí o Verstappen, obviamente, que tá lá na frente. 10 voltas pro fim, volta 68. Cara, se o Norris e o Leclerc, no caso o Leclerc, decidir brigar com o Norris, eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o Leclerc só vai passar se tiver uma oportunidade muito. Não acredito que o Norris fez isso, entendeu? Sei lá, uma travada de roda, ele dá uma desviada ali, uma balançada legal e tal. Enfim, acho que só vai acontecer nessa situação. Cairia na mão do Piastri a vitória, porque Verstappen ainda tem que parar. Mas eu acho isso muito doido. Tipo, a questão de Mônaco de que praticamente não tem um lugar pra tu ultrapassar. Tu só ultrapassa se a outra pessoa deixar. Se o cara da frente deixar. Porque se ele tiver mais ou menos no mesmo ritmo, tu não ultrapassa de jeito nenhum. Isso é muito doido. Mas assim, gente, sério, eu tô ansiosa pra essa corrida acabar. Porque eu tô numa fome. Ai, corrida no horário do almoço, eu não sei o que é pior. Corrida de madrugada ou corrida no horário do almoço, porque eu começo a ficar com dor de cabeça de tanta fome que eu tô. Não sei se vocês são assim também, mas eu sou. Últimas 2 voltas, então eu vou gravar direto aqui com vocês. Volta 76. Então, assim, Norris, Leclerc e Piastri coladinhos um no outro, coladinhos absurdamente. Verstappen, eu acho que ele vai tomar o pênalti, ou ele vai esperar até praticamente a última volta mesmo para entrar no pit, porque senão não vale a pena para ele. Ou ele ainda fica em 4º lugar se ele não parar, sabe? Mas tá muito bonita essa briga ali dos 3 primeiros, vamos dizer assim. Leclerc e Piastri deram uma afastada, eu acho que não vai ter briga. Abriram a última volta, não vai passar, vai finalizar o pódio assim mesmo. Norris, Leclerc e Piastri. Tem que dar uma merda muito grande pra não acabar assim. Já começou a narração da da vencida? Nossa, agora me fugiu muito a palavra. Nossa, Norris meteu-lhe o pé também, né? É só pra garantir. Norris venceu. Leclerc em segundo, Piastri em terceiro. Poxa, eu só queria uma vitória do Leclerc. Que corrida, tá? É chata, ela é demorada, mas é uma baita de uma corrida, tá? De estratégia e tal, ela é empolgante de ver nesse sentido. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vlog. Um beijo e até o próximo.